Olá pessoal, a gente vai falar agora sobre organização do Estado, certo? Artigo 18 e 19. Organização do Estado em União, Estados membros, Distrito Federal, município, quando que eles podem se desmembrar, se fundir. Então é isso que a gente vai ver agora, tá? Semana 6, dia 7. Antes disso, a gente vai começar com o artigo 1º da Constituição Federal, que vai falar que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento. Então veja, o que significa dizer isso? Que aqui eu tenho aqui o Brasil, certo? Então aqui está o Brasil. Eu tenho uma situação aqui que eu quero dividir o Brasil em dois países. Vou cortar aqui, ó. Escrever Brasil 1 e o Brasil 2. Posso fazer isso? Não. A Constituição fala já no primeiro artigo, diz que eu não posso. É uma união indissolúvel, jamais pode ser transformada em dois países, perfeito? Então, os artigos que nós vamos ver aqui daqui para frente, eles não se referem ao que? A formação de um segundo Estado democrático de direito ou uma outra república federativa aí. Não, não é isso. Então, essa situação aqui não existe. Artigo 18, ele vai falar a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Aqui, a organização, então, político, tanto da política como da administração da República Federativa, político-administrativa, então ele vai falar político, vai falar sobre as normas, certo? Vai falar sobre a lei orgânica, a Constituição Estadual, vai trazer princípios da simetria, então nesse sentido aí. E o administrativo significa o quê? O que as competências administrativas de cada ente federativo, perfeito? Aqui ele não está trazendo o que? Uma república federativa unitária, então não é diferente então do Estado unitário, certo? Então, o Brasil não é um Estado unitário como, por exemplo, é o Uruguai. Nós somos o que? Uma república federativa, perfeito? Então, ela é uma república federativa descentralizada. Então, ela tem aí a União, aqui, ó, compreende na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Observação aqui, ó. Observação 1. Esqueci o S aqui. E lambuzei tudo para não falar outra palavra aqui que eu tava falando. Olha só. Observação, tá difícil. Observação 1 vai falar sobre o que? Não há autonomia. A quem? A Brasília, questão recorrente em prova. E também não há autonomia para quem? Territórios, você não enxergou aí. Territórios, perfeito? Não há autonomia para Brasília, não há autonomia para os territórios. Observação 2 também. A República Federativa do Brasil não compreende quem? Novamente, os territórios.
Territórios, em outras palavras, não são entes federados. Os territórios, eles são considerados o quê? Direito administrativo. Autarquias. Território federal, autarquia federal. Perfeito? Então essas duas observações são importantes para você levar aí para a prova, e antes disso para resolver as questões aí. Vai ter uma questão aí que a gente vai falar dela, que é uma questão que o CESP pisa no tomate aí, é uma questão palhaçada, mas eu comento nela aí depois, tá? Organização, a auto-organização. Então, se eles são autônomos, o que é ser autônomo, certo? O que é ser autônomo? Ser autônomo é ter a auto-organização, autogoverno e auto-administração. Organização é também chamada de autolegislação ou autonormatização. É a competência da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios para elaborarem suas constituições. A União e Estados e leis orgânicas, Distrito Federal e municípios, bem como a própria legislação e normatização nos limites de sua competência. Aqui, primeira observação, nós temos aqui o tal do princípio da simetria. O que significa isso? Princípio da simetria, mas esse princípio é relativizado. O que significa isso? Relativizado é no que couber. Então esse princípio vai dizer o que? A Constituição Federal vai servir de base para a Constituição Estadual, que por sua vez vai servir de base para as leis orgânicas municipais, e a Constituição também vai servir de base para elas, ok? Então não pode ocorrer uma Constituição Estadual estar em contradição com a Constituição Federal. Caso isso ocorra, vai ter o que? Uma inconstitucionalidade. Da mesma forma ocorre com lei orgânica municipal em relação aos estados, ou até mesmo com relação à Constituição Federal. Perfeito? Autogoverno, então é a competência dos entes federados. Então é a competência dos entes federados organizarem os seus poderes sem interferências dos demais entes. Perfeito? Inclusive por meio de eleições diretas. Lembrando que o município então não possui o poder judiciário, ok? Lembrando também que o Congresso Nacional, que é o poder legislativo federal, ele é o que? Ele é bicameral, certo? Ele é bicameral. O poder judiciário só encontro ele aonde? Nos estados DF e âmbito federal. Municipal, não. O poder legislativo, tanto estado como municípios e DF, poder legislativo é o que? Unicameral. Perfeito? Então o princípio da simetria é mitigado, relativizado no que couber. Então vai ter essas situações aí embaixo aí que precisam ser observadas. Por fim, a autoadministração é o exercício das competências administrativas, legislativas, tributárias, definidas na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, nas leis orgânicas municipais. Então, auto-organização vai falar sobre constituições, falar sobre autogoverno, vou pensar nos
poderes. E a autoadministração, vou pensar nas competências administrativas, legislativas e tributárias. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende então a União, os Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos, como já vimos, nos termos dessa Constituição Federal aí. Então, o artigo 18, parágrafo 2º, vai falar que os territórios federais integram a União, certo? Integram a União e sua criação, transformação em Estado. Então eu posso transformar um território em Estado, sim, ou reintegração ao Estado de origem também, são regulados por lei complementar, perfeito? Lei complementar. Sobre o Estado ele pode subdividir-se em o que? Em municípios. Observação aqui: Distrito Federal não pode, ok? Por definição, por proibição expressa na Constituição Federal aí. Os estados, eles podem incorporar-se entre si, certo? Podem subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem-se a outros ou formarem novos estados ou territórios. Vai ver cada terminho desse aí. Mediante a aprovação da população interessada através então de plebiscito e do Congresso Nacional por meio de lei complementar. Então, se eu vou, por exemplo, formar um novo estado. Então, formação de novo estado. Então, vou colocar aqui formação de novo Estado membro. Vai ter só o que? Plebiscito e lei complementar. Obviamente que depois vem aí a lei, traz mais uma situação, que é o que? Ouvir as Assembleias Legislativas, certo? É o que? O poder legislativo dos estados ou estado envolvido, ok? Essa oitiva aqui, ela não é vinculada. Não é vinculado aqui a decisão dela. Vamos pegar aqui, vamos colocar em outras palavras para você achar que não é vinculado no sentido de não precisar a consulta. Essa consulta aqui ela vai ser, eu vou mudar esse termo, vou colocar um termo melhor. Ela é opinativa apenas, certo? Eu posso ser favorável ou não pela formação do novo estado. Independentemente disso, pode ocorrer a formação do novo estado, tá? Sobre o município, criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios. Então veja, qual a diferença? Aqui, vamos colocar aqui em cima, municípios, vamos ter o que? Só para fins de comparação, criação, incorporação, fusão, desmembramento. Agora já os estados vão ser o que? Vou colocar aqui em incorporação, que é aqui,
subdividir-se. Então aqui vai ter subdivisão, não tem. Desmembramento, para anexar-se a outros. Formar novos estados. Então, novos estados ou formar novos estados. Então, novos estados ou territórios novos seria o que? Uma criação, uma espécie de criação, né? Criação. Então, faltou aqui fusão. Mas no lugar de fusão, ele colocou o que? Subdivisão. Estou só repetindo os termos aqui para você, porque são questões de prova também. Ele pode colocar assim: o município pode ser criado, mas não pode ser fundido, não pode ser desmembrado. O estado pode ser criado, mas não pode ser subdividido. Então tem essas questões também, tá? Então é por isso que eu coloquei aqui em cima, mais para fins disso daí. Mas veja, aqui são as condições ou requisitos para a formação de um novo estado. Eu tenho aqui na Constituição plebiscito, que é uma consulta prévia aos interessados, à população interessada, e a lei complementar. Já para ouvir as assembleias legislativas, que meramente opinativo, está na lei, certo? As questões acabam trazendo esse requisito também. Já para o município, para os estados, eu preciso daquelas duas situações. Terceira na lei, que é o que? Vamos pôr aqui, replicar novamente. Estados, não vamos perder tempo. Aqui então, criação de municípios, far-se-á por meio de lei estadual dentro do período determinado da lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentado pelo publicado na forma da lei. Então primeiro eu vou ter o que? Primeira situação, requisitos. Primeiro requisito. Aí já pulo pro terceiro para render, né? Segundo, terceiro e quarto requisito. Veja, são mais requisitos que estavam previstos para o estado, perfeito? Então veja, aqui requisito para os municípios. Primeiro vai ser o que então? Estudo de viabilidade municipal. Isso aqui é feito por meio de uma lei federal. Eu vou ter 3 leis aqui dentro. Depois eu vou ter o que? Plebiscito. Então primeiro eu tenho um estudo de viabilidade. Depois eu faço um plebiscito, consulto a população envolvida. E depois, essa consulta é prévia, obviamente, que ela é não é o referendo, é o plebiscito, perfeito? Não é diferente do referendo, que o referendo é após a edição dessa lei estadual aqui criando o município. Não, deve ser antes, então é plebiscito. Aqui eu vou ter agora o que? Uma lei complementar. E essa lei complementar é o que? Uma lei complementar federal. Não pode ser municipal, nem estadual. Municipal pior ainda. E por fim, então, vou ter que uma lei estadual agora, ocorrendo o que? A criação, incorporação, fusão, desmembramento. Então far-se-á por meio da lei estadual. Então veja que o requisito do município é maior que os requisitos dos estados. Então o plebiscito, eu tenho um plebiscito, eu tenho uma lei complementar. Tá
tá difícil. Esses dois são os requisitos aqui, ó. Requisitos para a formação de um novo estado ou incorporação, subdivisão dele. Então tem esses dois requisitos, mas não tem estudo de viabilidade municipal, não tem estudo de viabilidade estadual, portanto, não precisa de uma lei estadual para criar, tem que ser uma lei federal, então por isso que não é essa daí. Aqui importante, informação adicional, essa lei complementar não existe. O STF, depois que fizeram uma bagunça, saíram criando um monte de município aí sem essa lei, e para não virar uma outra bagunça extinguindo esses municípios, o STF falou assim, ó, que agora, enquanto não ocorrer a edição dessa lei complementar, não pode mais criar municípios. Criar, incorporar, desmembrar, etc. Ok? Então não pode, porque não existe essa lei complementar. Os que já foram criados, beleza. Os que já foram desmembrados, fundidos, etc. Tal, beleza, mas daqui para frente não pode mais. Então veja, incorporação é o que? Trata-se na reunião de um município ao outro. Incorporei um ao outro. Que incorpora aquele que deixa de existir. Que incorpora é aquele que deixa de existir. Vamos um exemplo. Qual é a cidade que a gente vai colocar aqui, que eu não tenho uma cidade aqui em Curitiba? Vamos colocar lá em Curitiba, então, aqui em Brasília, aliás. Curitiba. Eita fé. Então a incorporação vai ser... Existe duas cidades lá no sul, lá, que é uma chamada Almirante Tamandaré, e aí tem uma outra lá que é o Curitiba. Então aquela que incorpora é aquela que deixa de existir. Almirante Tamandaré é incorporada a Curitiba. Agora resulta só quem? Curitiba. Almirante Tamandaré deixou de existir agora, ok? Então essa é a incorporação. Subdivisão ou cisão. Então o município subdivide em outros, deixando de existir o município original. Então agora eu pego essa cidade aqui, sai dividindo em 3. Eu coloco aqui, uma virou Cabrobó, a outra virou Cabo Quente, Cabo Frio, Cabo Quente, e a outra vira o que? Santana do Agreste. Então o que aconteceu aqui? Subdivisão ou cisão, subdividiu em outros municípios, deixando de existir o município original. Isso aqui não vai cair em prova, ele vai cair em prova se você pode incorporar, subdividir, desmembrar. A definição não cai em prova, ok? Só para a gente ver aqui, ó, só a diferença. E o desmembramento, formação, aquele que parte de um ente se desmembra formando um município. O ente original permanece com o conteúdo reduzido. Então aqui no caso seria o que? Eu tirar uma parte aqui de Curitiba, continuaria com Curitiba e transformaria ele em Almirante Tamandaré, por exemplo. Então o caminho de volta aqui seria o desmembramento e formação. E tem o desmembramento anexação, é a parte de um aqui é um ente, não um ente não. É um ente se desmembra, mas para se anexar a um outro ente federado. Então o ente original permanece e não há criação de nova pessoa política, mas há uma integração do território a outro. Eu pego parte aqui de Almirante só e
eu trago ele, desmembro de Almirante e ele vai passar a ser parte de Curitiba. Então, desmembramento, anexação. Por fim, nós temos que a fusão. Dois ou mais entes se reúnem e se formam uma única pessoa política. Então, tenho aí, por exemplo, Sete Lagoas e Esmeraldas em Minas Gerais se fundiram, formam um novo ente como o nome de Sete Esmeraldas, certo? Então seria isso. Então aqui nós temos a situação dos estados que eu falei lá, que os estados podem incorporar-se, subdividir, desmembrar-se para anexar a outros ou formar novos estados ou territórios mediante a aprovação da população interessada através de plebiscito. Então uma condição é plebiscito e a outra é o Congresso Nacional instituir uma lei complementar, são os dois requisitos. Mas lá na lei 9709, que regulamenta o plebiscito e referendo de iniciativa popular, no artigo 4 vai falar que a incorporação de estados entre si, subdivisão ou desmembramento para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais. Então veja que a lei que nada mais fez do que copiar, ó, incorporar outro estado entre si, subdividir ou desmembrar para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios. Então copiou a Constituição Federal. Agora ele traz uma situação nova aqui. Dependem da aprovação da população diretamente interessada por meio de plebiscito, por enquanto tranquilo, realizado a mesma data e horário em cada um dos entes dos estados, cada um dos entes federados. Ou seja, aqui um fato novo. E do Congresso Nacional por meio de lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. Acho que também é novo. Então veja, novo. Então vou ter que ouvir a Assembleia Legislativa. Essa oitiva, ela o que? Meramente opinativa. Perfeito? Sobre a instituição de regiões metropolitanas. Então quem institui elas são os estados, certo? Então a gente viu no caput do artigo 18 que os entes federados são o que? Autônomos. Então compete ao estado instituir a região metropolitana desse mesmo estado, aglomerações urbanas ou microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização ou planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Vai ser o que? Poderão ocorrer mediante uma lei complementar. Então, como eles são entes autônomos, essa lei complementar vai ser uma lei complementar o que? Estadual. Ok? Veja, aqui em cima, para a criação dos municípios foi necessária uma lei complementar federal. Como que eu sei que como que eu sei que essa lei complementar é estadual? Primeiro, por causa da autonomia, e segundo, está trazendo a competência do estado instituir as suas regiões, então não pode a União intervir nisso. E terceiro, vai ter na própria lei aqui, ó, 13.089, que é a gestão plena, condições de região metropolitana ou aglomeração urbana que possui formalização e delimitação mediante o que? Lei complementar estadual. Então aqui, lei complementar estadual. Cai questões a respeito disso, perguntando se você sabe se essa lei é complementar estadual ou federal. Então, portanto, ela é estadual. Aqui o Distrito Federal não pode dividir-se aí, subdividir em município, vedada a divisão em município. Então não pode criar município, Distrito Federal não pode, perfeito? E os territórios podem sim ser divididos em municípios, perfeito? Então essa questão aí pode ser objeto de prova. Nós temos aí também o que? Brasília, cai muito em prova. É a capital federal. Brasília
é diferente de Distrito Federal, toma cuidado. Então, Distrito Federal é a capital federal? Não. Quem é? Brasília, perfeito? Brasília é a capital federal. Já foi Distrito Federal a capital do Brasil? Já foi em outras legislações, outras constituições, aí a de 67 em especial. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional o quê? Com sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da União, em especial sobre transferência temporária da sede do governo federal. Quem é a sede do governo federal? É Brasília. Então, Brasília pode ser temporariamente, deixar de ser, aliás, a sede do governo federal? Sim. Cabe ao Congresso Nacional dispor sob a sanção do Presidente da República. E a última parte, como estamos no artigo 19, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então não posso estabelecer nem igreja nem culto religioso, porque eu sou um Estado laico, Estado aí que não tem uma religião, perfeito? Não pode então estabelecer culto, não pode subvencioná-los, não pode embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou com os seus representantes aí relações de dependência ou aliança. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então pode ter uma colaboração de interesse público? Pode, isso daqui é uma ressalva, ok? Então é a exceção à regra. Então vai ter uma questão dessa daí, você vai ver como cai. Seria isso, então agora vamos para as questões. Um abraço, fique com Deus.